Fala galera, bem-vindo ao Bal. Vou trazer para vocês algumas notícias do futebol brasileiro que ocorreram neste final de semana. Falar sobre Renato Gaúcho, que está explicando sobre o rodízio no Vasco. Renato Gaúcho explica o rodízio e cutuca Marcos Antônio do São Paulo. Abre aspas para Renato Gaúcho. Marcos Antônio, jogador de São Paulo, jogou contra o Vitória. Jogador dinâmico, bom jogador, se movimenta bastante e ia dar trabalho hoje. Não tenho nada a ver com ele, mas só vou dar um exemplo. Jogou contra o Vitória, jogou Sul-Americana e 30 minutos estourou o músculo. Essas foram as palavras de Renato Gaúcho em relação ao jogador Marcos Antônio. Isso foi uma cutucada, porque muitos criticam em relação ao rodízio do Vasco. Então ele aproveita o fatídico na vida do jogador e retrucou os jornalistas em relação ao porquê ele tá fazendo rodízio. E o rodízio é para isso, para que os jogadores do Vasco não venham se machucar e não ter tantas lesões graves, igual teve o jogador Marcos Antônio do São Paulo. Falar agora sobre o Atlético Mineiro. TST manda Atlético pagar adicional noturno a Richarlison. O jogador jogar após as 22 horas. A decisão foi tomada por unanimidade pela primeira turma da Corte e aplica regras da legislação brasileira trabalhistas comum em contrato de atletas profissionais. Fala agora uma polêmica que está surgindo no São Paulo acerca de Roger Machado, que talvez já saia do clube logo no começo do seu contrato. Fala agora sobre a direção de São Paulo em relação a isso. Em conversa com o presidente Harry Messi, Rui Costa, diretor de futebol de São Paulo, afirmou que segue confiando em Roger Machado, mas que se o presidente decidir tirar o técnico do cargo, ele também irá sair junto. O que vocês acham dessa decisão de Rui Costa? Comentem nos comentários se ele é certa ou não, ou ele está apenas exagerando. Comentem nos comentários. Fala sobre o Internacional, que perdeu mais um no Campeonato Brasileiro e dessa vez foi para o Mirassol, que estava na última colocação. Após derrota para o Mirassol, os torcedores do Internacional pediram a direção do clube para conversar com as lideranças do clube, mas o pedido acabou sendo negado pela direção colorada. O que vocês acham do que o Campeonato Internacional vem fazendo ultimamente? Esse ano está muito péssimo, né? Poucas vitórias. E praticamente o brasileiro já está praticamente na metade do primeiro turno. O Internacional não demonstra nenhuma reação no que vem passando. Falar sobre o Santos, especificamente sobre o Neymar, que causou uma pequena polêmica ao coçar os ouvidos e que os torcedores levou isso muito a sério, achando que ele estava tampando os ouvidos e não coçando, como ele afirmou. Neymar colocando a mão nos ouvidos quando começou a torcida, o chiado, após a derrota do Santos por 3-2 para o Fluminense em plena Vila Belmiro de virada. O que vocês acham da atitude do Neymar? Eu achei uma atitude normal. Como ele mesmo falou, as pessoas não podem fazer mais nada hoje em dia, que todo mundo acha que é algo de provocação, algo de desleixo da parte dos jogadores. Mas ele falou da seguinte maneira: eu apenas estava coçando o ouvido. Está muito chato lidar com muitas coisas. Isso é muito chato. Realmente, concordo com o Neymar, é muito chato você. E será que nem isso a gente podemos fazer? Se uma estrela do futebol e está sempre sendo cobrada, né? Muito chato. Falar sobre o Bahia, que perdeu mais uma vez pelo Flamengo pelo placar de 2-0, com o gol de Arrascaeta e com o gol de Lucas Paquetá, mas falar principalmente acerca do treinador Rogério Ceni. Rogério Ceni como treinador do Bahia quando enfrenta o Flamengo. Vamos ver o resultado dele. Uma vitória para Rogério Ceni em 18 jogos e 17 vitórias para o Flamengo. Que retrospecto do Rogério Ceni quando pega o Flamengo. É lamentável. Mas o cara não sabe realmente jogar contra o Flamengo. Não sabe. Era a mesma coisa quando ele treinava o Flamengo. Sempre perdia para o São Paulo. Parece que ele não sabe lidar com os times ao qual ele já foi treinador. É surreal isso. Tem muito que melhorar nesses aspectos. São muitos pontos a serem avaliados em cima de Rogério Ceni. Pois ele é sim um efímero treinador. E está demonstrando isso desde que saiu do Fortaleza. Multicampeão pelo Fortaleza. Porém, quando enfrenta o Flamengo, é esse impasse na vida dele. Flamengo, a pedra no sapato de Rogério Ceni. Isso é tudo, galera. Fala aí nos comentários o que você achou dessas novidades, dessas pequenas informações. Curta e até breve. Comenta, compartilha, se inscreve no canal e nos ajuda a bater a meta de 50 mil inscritos. Valeu e até a próxima.